Amigos, meu nome é Vinícius Talon e os agentes de polícia infiltrados virtuais. O que significa essa nova figura criada pela Lei Anticrime na Lei de Organizações Criminosas? Antes de falar sobre esse tema, eu peço a você que se inscreva no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E ao final, se você gostar deste conteúdo, peço que compartilhe nas redes sociais e clique em gostei, porque isso é muito importante para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Pois bem, a Lei Anticrime criou o artigo 10A na Lei de Organizações Criminosas. E esse artigo 10A fala sobre os agentes infiltrados virtuais. Ela fala o seguinte, esse artigo 10A da Lei de Organizações Criminosas fala que será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, que é aquele que fala sobre os agentes infiltrados da forma comum, que já existia antes. Na internet, então, será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecendo esses requisitos do artigo 10, que fala sobre os agentes infiltrados, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei, a Lei de Organizações Criminosas, portanto, e a eles conexos, então também os crimes conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Pois bem, primeiro devemos observar que a previsão legal dessa permissão quanto à utilização de agentes de polícia infiltrados virtuais está no artigo 10A da Lei de Organizações Criminosas para os crimes da Lei de Organizações Criminosas e também para investigar aqueles crimes conexos. Exige-se uma demonstração da sua necessidade, ou seja, não é para todo e qualquer caso. Deve ser avaliada a necessidade de fato, utilizar esse meio, que é a infiltração de agentes virtuais. Depois até vamos falar sobre outro ponto quanto a essa necessidade. Além disso, deve indicar o alcance das tarefas dos policiais, ou seja, o que os policiais terão que fazer como agentes infiltrados virtuais. Qual é o alcance? Qual é o tipo de atuação? Qual é a finalidade dessa diligência, desse meio? E também deve mencionar nessa decisão, nesse pedido, nesse requerimento também na decisão, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas. Ou seja, tem que identificar quem está sendo investigado por aquela diligência, quem será investigado com essa autorização para realizar a infiltração de agentes virtuais. E também, se possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. E aí o parágrafo 1º do artigo 10A também fala sobre o que são esses conceitos. Dados de conexão, como por exemplo, hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo da internet, que é o IP, enfim, essas coisas são os dados de conexão, e os dados cadastrais, que são as informações referentes a nome, endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticação para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Outra coisa importante é que o parágrafo 2º fala que, na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. Então o MP será ouvido quanto a esse pedido, a essa representação feita pelo delegado de polícia para utilizar os agentes infiltrados virtuais. Além disso, o parágrafo 3º fala sobre requisitos, porque ele fala que será admitida a infiltração se houver
indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei, e se as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Quanto a essa parte final, de não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis, estamos falando da parte sobre a necessidade, que eu disse antes, que está no caput do artigo 10A. Ou seja, deve demonstrar a necessidade da realização da infiltração de agentes virtuais. E sobre a parte inicial do parágrafo 3º, é curioso, ele fala que será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º desta lei. Só que o artigo 1º da Lei de Organização Criminosa não tem nenhuma infração penal. A infração penal, o crime, está no artigo 2º, que tem pena, que tem a descrição da conduta. O artigo 1º, na verdade, apenas apresenta o conceito de organização criminosa. É óbvio, o artigo 2º tem o crime de integrar a organização criminosa e o artigo 1º dá o conceito do que é uma organização criminosa. Mas é curioso que o legislador mencionou a infração do artigo 1º, sendo que o artigo 1º não tem infração penal, tem apenas a complementação, o conceito do que é a organização criminosa, do que significa uma organização criminosa. E o parágrafo 4º fala que a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 dias e seja comprovada sua necessidade. Então, o juiz poderá determinar a infiltração de agentes virtuais pelo prazo de até 6 meses e depois poderá renovar, sempre por decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o tempo total de 720 dias. E depois, enfim, esse artigo 10A tem outros parágrafos falando sobre a necessidade de fazer o relatório, a necessidade, a possibilidade de que a qualquer tempo seja exigido um relatório da atividade de infiltração feito, requerido, postulado, enfim, ou requisitado, no caso do MP e do juiz competente, o delegado de polícia também poderá determinar. Enfim, esse parágrafo 6º prevendo que o delegado poderá determinar e o Ministério Público e o juiz poderão requisitar a qualquer tempo relatório de atividade da infiltração. E o mais importante para a defesa, que é o parágrafo 7º, falando que é nula a prova obtida sem observância do disposto neste artigo. Ou seja, há um parágrafo específico, o parágrafo 7º do artigo 10A, falando que é nula a prova obtida se não forem respeitadas as regras quanto à infiltração de agentes virtuais. Essas regras que estão no artigo 10A, no caput e nos seus parágrafos, quanto a relatório, quanto a forma de execução, finalidade, a uma necessidade, quanto à identificação das pessoas investigadas, quanto a tudo isso. Se houver a inobservância dessas regras do artigo 10A, é nula a prova obtida por meio da infiltração de agentes virtuais. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você dê uma olhada no link na descrição deste vídeo, porque ali você vai encontrar uma lista de transmissão com vários artigos e vídeos que eu publico diariamente lá no WhatsApp. Então nessa lista de transmissão você pode entrar de modo gratuito e diariamente receberá artigos, vídeos e outras coisas lá nesse grupo do WhatsApp. Além disso, no link da descrição você também encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso sobre a lei anticrime, em que eu falei sobre tudo isso que eu acabei de falar em vários vídeos de 10, 15, até mais tempo. Então,
Dê uma olhada também nesse link sobre os cursos, incluindo o curso da Lei Anticrime, que está disponível também para os assinantes do plano Premium do curso por assinatura. E se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe nas redes sociais e clique em gostei. Até o próximo vídeo.